Poligamia, alguém já ouviu falar sobre esse tema diversas vezes? Eu, particularmente, mano, eu vivo, né? Acho que uma boa parte dos angolanos cresceram em lares pologâmicos, não sei, tanto faz, vai lá. Cresceram nesse tipo de lar, porque aqui isso é muito comum, ver pais que vivem com duas famílias, entende? Ou tem duas, três, quatro mulheres, por mais que não seja mantida, mas tem, sabe? Tem filhos na rua, mas... Esse é um miliciano. Veja essa matéria que saiu no SIC Notícias. Depois de 102 filhos, o gandês decide que não quer ter mais. Agora você me pergunta, o que é que ele fez pensar isso? Por que não parou ali, tipo, 4 filhos? Mano, a realidade da Uganda não é uma coisa que... muitos de vocês podem imaginar grande coisa, mas na realidade a Uganda está fodida pra caramba. É péssima. E tem um crescimento que não é lá tão agradável aos olhos de muitos países. Musa Saia Cacera tem uma família enorme. 12 mulheres e 102 filhos e 578 netos. Mano, os filhos deles também estão a nascer que nem o pai, sabe? Tá o pai, tá o filho. O ugandês está agora arrependido de ter tido tantos filhos, uma vez que se torna difícil providenciar comida, roupa, educação a todas as crianças. Mano, foi esperar ter 102 filhos para poder estar arrependido. Qual é o problema desse tio? Tá onde ele aí, o miliciano tá aqui, olha a cara dele toda alegre. Eu acredito que seja esse aqui, né? Tudo isso aqui só são filhos. Aí não tem neto. Depois de 102 filhos e 578 netos, o ugandês Musa decidiu que já não quer ter mais descendentes. A grande dimensão da família tem provocado dificuldades econômicas ao homem e às suas 12 mulheres, tornando-se difícil alimentar toda a gente. Eu imagino essas mulheres e a escassez de homens que tinha na região. Esse maluco fez uma aldeia completa. Ao início era uma piada, mas agora tornou-se um problema, conta a AFP. O homem de 68 anos só. Esse maluco deve ser uma máquina na cama. Com a minha saúde a falhar e meros 2 acres, 80 mil metros quadrados de terra para uma família tão grande, 2 das minhas mulheres já me deixaram por eu não conseguir proporcionar os básicos como comida, educação e roupa. Mano, isso não é mais te deixar, isso é um livramento. Ah, não, no caso das mulheres, né? E ele deveria agradecer que as mulheres agora estão podendo se mandar. Eu acho que esse era o riquinho da cidade, por isso que conseguiu tantas mulheres assim. Porque eu acredito que uma mulher tem que ser burra e a família tem que ser também burro junto com ela para poder casar com um homem, por exemplo, que já tem 5 mulheres. A Saia está agora desempregado, o que torna a gestão financeira mais difícil. Por isso, o homem disse, chega! As mulheres passaram a tomar As mulheres começaram a tomar contraceptivos para evitar que a família continuasse a aumentar. Tinha um lado da ignorância, que eles não conheciam nenhum tipo de medicamento que poderia muito bem estancar a quantidade de filho, Mano, essas mulheres são muito férteis também. Não podemos esquecer que elas são africanas. As mulheres africanas são muito férteis. Você pode meter o sêmen na coxa, sozinho sobe, né? As minhas mulheres tomam contraceptivo, mas eu não. Não espero ter mais filhos, porque aprendi com o meu ato irresponsável de ter tantos filhos que não os posso cuidar. Mano, ninguém vai te ajudar a cuidar desses filhos. O governo pode ouvir isso e essa história vai servir de marketing para receber mais ajuda da União Africana, sabe? Então é muito legal ser um irresponsável. Ter se dado conta depois de ter 578 netos, você é mesmo irresponsável. A enorme família vive na vila de Bugias, na zona este do Uganda, e tornou-se um fenômeno turístico. Ah não, meu, vai lá. Jura? Aqui, olha, eu tô a rir dos ugandeses, mas aqui em Angola também, aqui embaixo, no sul, tínhamos também um irresponsável que nem esse. Só que diferente desse ugandês, o nosso irresponsável não ficou arrependido desse gênero a ponto dele próprio se menosprezar em frente ao jornalista, né? O terreno tem uma casa principal que está em ruínas e cerca de 2 dúzias de cabanas de barro cobertas por palha, onde vivem os filhos e as noras, né? Um caderno antigo vai apontando os nomes e os detalhes de cada nascimento, mas são as mulheres que o ajudam a identificá-los. Os 102 filhos de Assai têm idades compreendidas entre os 10 e os 50. Eu tenho pena desses que têm de 10 a por aí 20, talvez. Tá a passar agora na minha cabeça que é provável que tenha filhos que não sejam dele. O desafio é que só me consigo lembrar do nome do meu primeiro e últimos filhos, mas algumas das crianças não me consigo lembrar dos seus nomes. Lamenta. Imagina os netos, A Saia casou a primeira mulher em 1972, numa cerimônia tradicional. Ambos tinham 17 anos quando se casaram, tendo a primeira filha nascida um ano depois, Sandra
na buire. Esse aí é o casamento válido e a filha válida também, né? Aos olhos de muitos africanos. Fui aconselhado pelo meu irmão, familiares e amigos a casar com muitas mulheres para produzir muitos filhos e expandir a herança da família. Sabe, tem pessoas que não têm que ficar mesmo rico. Deu nisso, agora um monte de pessoas vão sofrer. Filhos, netos. Mano, esse é dono de uma aldeia, né? Com os seus 2 hectares. O seu estatuto natural associado ao negócio de comerciante de gado e talhente, não disse, motivou o aumento da família. Os homens da vila ofereciam-lhe as mãos das filhas em casamento. Afinal, meus sogros são irresponsáveis. É um núcleo de irresponsabilidade de todo mundo que estava ali, né? Os interesses e a possibilidade de ver a filha crescer na vida falou mais alto. E hoje em dia isso também pode acontecer, fala mais alto, né? Pais obrigam filhas a casarem com homens que ela nem conhecem ou gostam. Mas por causa da grana a família vai e ele casava com... Tá aqui, diz que algumas ainda menores. No Uganda o casamento de menores só foi proibido em 1995. Mas a poligamia continua a ser permitida, segundo algumas tradições religiosas. Mas a dificuldades financeiras já levaram ao afastamento de algumas das esposas. 2 das mulheres de Assange já o deixaram. Outras 3 vivem noutra cidade, a cerca de 2 km de distância. Elas ainda devem estar novinhas, né? Devem estar por aí nos 40 anos. Quando chega a hora da refeição, Assange chama os filhos e netos que fazem fila para receber a comida. Alguns dos membros da família tentam ganhar dinheiro ou comida fazendo tarefa para os vizinhos. Zabina, a terceira mulher de Assange, diz à AFP que a comida mal chega para todos. Somos forçados a alimentar as crianças uma vez ou num dia bom 2 vezes. Conta também que se soube que ele tinha mais esposas não teria aceitado o casamento. Uma que se dá desperta. Mesmo quando eu cheguei e me resignei ao meu destino, ele trouxe a 4ª, 5ª até chegar à 12ª. Conta com desdém. Mano, imagina o quanto as mulheres odeiam esse gajo. Esse deve ser odiado até pelos filhos. E os irmãos estão onde nessa altura? Os irmãos que obrigaram ele a casar. A Assange tem uma justificação para as várias mulheres não o deixar. Todas elas me amam, veem que elas são felizes. Não, isso é mentira, mas esquece isso. Os gados estão a acabar, os gados estão a morrer. Eu estava aqui a brincar, a falar boa de besteira, mas não devemos esquecer que isso é lamentável. Além de ser lamentável, é muito, mas muito prejudicial para as crianças, porque essas crianças estão fodidas pro resto da vida. Praticamente eles vivem como se estivessem numa ONG, né? Comer de uma forma às pressas e não sei lá mais o que. Então, esse mesmo jornal botou a matéria no Facebook. E aqui tem alguns comentários muito incríveis de brasileiros, portugueses e maioria angolana. Até o Xen não teve dificuldade. É uma evidência concreta do cresce e multiplicai-vos. Tarde demais para a educação sexual, planeamento familiar. Acrescento é muito importante. Me surpreendi que ele tinha anotado as dificuldades depois de chegar à marca do Xen. Eu me surpreendi como é que ele não notou isso na terceira mulher. Sabe, se deve ter casado com as mulheres mais compreensivas do mundo, que mesmo na TPM não lhe faziam escândalo, sabe? Mas as mulheres estão aqui, dá pra ver claramente as mulheres. Veja os filhos todos desorganizados, pai. Ele faz bem em parar, porque 112 é bom, mas 113 é demais, muito demais. Não consigo assimilar, mas não critico, pois esta é uma forma de vida com a qual não me identifico. É uma notícia muito sensacionalista e que, se formos a fundo, são praticadas condutas já não coincidentes com a evolução humana. É com muita tristeza que eu digo que isso aqui na África é muito, mas muito comum. Histórias como essas não são histórias que vêm à tona, né? Porque é muito vergonhoso você vir à tona falando que você foi irresponsável o tempo todo, que só agora, depois de você ontem não ter jantado, consegues notar. Aqui em África é prática de muitos pais, né? Estou a falar pais que têm já 68, 70 anos, que antigamente pensavam que ter filho é herança, né? Vou fazer filho para que amanhã eles possam me sustentar, possam ser minha aposentadoria, não sei lá o que. Esse tipo de pensamento, por mais que doa, eu tenho que admitir isso. Aqui na África é muito comum. Principalmente aqui em Angola e países ali do centro da África. É muito comum. Graças a Deus que com essa modernização toda, a gente está conseguindo pegar pelo menos alguma coisa, né? Que é fazer planeamento familiar. Pessoas como esse miliciano vão nascer sempre, vão existir sempre. Eu já vi uma história no Brasil que tem um miliciano que dormia com a mulher, depois dormia com a irmã, depois dormia com a mãe. E deu filho em todas elas, vivem na mesma casa, nos interiores do Brasil. Pessoas como esses gajos sempre vão nascer, então não importa onde. Lá na China também deve ter um irresponsável que tem 4 filhos. Tá bom, 4 filhos. Então é isso aí, né? Educação familiar é muito importante. Até o próximo vídeo, que pessoas irresponsáveis como essa ganham juízo. Tchau. Um ótimo domingo também.
entendeu?